De volta com o nosso Você Bonita, te convido para um bate-papo super bacana, até porque você já deve ter tido uma enxaqueca, né? Puxa, olha, se você não teve, agradeça, porque quem já passou por crises de enxaqueca sabe o quanto é incapacitante, o quanto isso mexe com a qualidade de vida de uma pessoa. Quem tem crises, né, frequentes, então, o assunto não é brincadeira. Aí nós convidamos hoje doutora Denise Gobo, psiquiatra, bem-vinda para conversar com a gente. E também a neurologista, doutora Sara Casagrande, bem-vindas. Obrigada pelo convite. Muito bom tê-las aqui. E o que eu achei super interessante, que é a proposta do nosso assunto de hoje para falar de enxaqueca, é unir as especialidades e entender, né, o quanto as duas especialidades juntas, caminhando aí de mãos dadas, a gente consegue melhorar o resultado deste paciente. Eu vou abrir então te ouvindo como neurologista, doutora, para a gente entender mais a questão da enxaqueca, que não é uma simples dor de cabeça, né? Não. É muito importante a gente abrir esse espaço, realmente falando como que a doença, é uma doença e ela tem sintomas muito mais abrangentes do que só a dor de cabeça. A gente sabe que enxaqueca hoje é considerada a segunda doença mais incapacitante do mundo. Né? Então, a gente não pode subestimar jamais a enxaqueca, ainda mais quando ela se torna crônica. O que é isso? Frequente. Então, as pessoas ficam nessa de se automedicar e acabam desenvolvendo outros sintomas, inclusive, além da dor, que são também incapacitantes, como esses que a gente vai conversar aqui, que são sintomas psiquiátricos até. Então, a enxaqueca, ela é uma característica de dor, que eu vou explicar. É uma dor intensa, de moderada a intensa. Ela é latejante. Normalmente, ela pega um lado da cabeça. Esse é o tipo da dor, né? Ela vem com enjoos. A luz, a pessoa tem sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiros. Pode até ter vômitos. E quando ele faz o esforço físico, a pessoa, ela tem piora da dor. Isso é o padrão enxaquecoso. Tá. Se a pessoa tem essa dor mais tempo, né, mais de 15 dias no mês, ela se torna enxaqueca crônica. Eu sempre brinco que o cérebro de uma pessoa enxaquecosa, ele está hiperexcitado e hiperinflamado. Isso é importante para a gente entender esses sintomas que a gente vai falar. Então, até para que o público entenda o porquê nós unimos as especialidades, é que alguém que passe a ter, então, uma enxaqueca crônica, né, que é a frequência das dores e desse quadro que você comentou, ele também passa a ter outras questões que são, enfim, também acabam se tornando incapacitantes, assim como a dor, que tiram o indivíduo de uma vida social. É mais ou menos isso? Exatamente. O que acontece? O paciente com enxaqueca, ele tem em sintomas psiquiátricos, como por exemplo a depressão, ele tem 3 vezes mais chance de desenvolver a enxaqueca crônica do que um paciente que não tem sintomas psiquiátricos. Entendi. Então, a psiquiatria já atua aí junto com a neurologia nesse sentido, porque se o paciente ele não é tratado dessa parte da psiquiatria, ele tem uma chance de cronificação muito maior. Então, o ponto de partida é, muitas vezes, um problema emocional. É a questão mesmo psiquiátrica e que pode trazer uma enxaqueca. Só para a gente entender, um ponto de partida não seria a enxaqueca que, tendo muita dor e tal, isso acaba trazendo outros quadros complicados, mas o inverso. Não, eu acredito, e aí acho que a doutora Sara acredita comigo. É a história do ovo e da galinha. Exatamente. Na verdade, a pessoa já tem uma predisposição. Exato, Tá. A pessoa tem a predisposição genética a ter a enxaqueca e a ter o transtorno psiquiátrico, né? O transtorno de humor. E aí, a gente, na vida, né, a gente tem estímulos, então seja do trabalho, do convívio com familiares, e aí algum desses estímulos vai deflagrar aí o desenvolvimento, né, do quadro de enxaqueca. E isso pode ser piorado através dos sintomas de humor. Ou muitas vezes, né, a gente vê que
dentro mesmo do quadro de enxaqueca, a gente tem as alterações do humor que são próprias da enxaqueca. Né? Isso é importante porque às vezes a pessoa acha assim, o familiar estigmatiza muito aquele indivíduo que tem enxaqueca e fala, tá reclamando, porque é ansioso. Não é. É o que eu falei, é uma doença que gera toda essa inflamação cerebral, fica tudo muito hiperestimulado, excitado e inclusive algumas áreas chaves que vão controlar a emoção. Então, você tem alterações, liberação de proteínas, peptídeos inflamatórios que vão gerar dor. Você hiperexcita um nervo chamado trigêmeo, que é, vamos dizer assim, a origem dessas dores. E você acaba desenvolvendo outros sintomas também que a gente pode aprofundar. Eu vou colocar a perguntinha do público e já vou deixar uma minha também, importante, até para a gente entender quais são os gatilhos desta enxaqueca, porque muita gente pode ter uma vida normal durante anos e em determinado momento aquilo aparece e se mantém com a frequência. Então, entender o porquê e perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo para você. Estou com a nuca latejando o dia inteiro, sem trégua. Pode ter relação com enxaqueca ou mais com coluna? Joana, obrigada pela pergunta. Bom, então, isso depende. A gente precisa de um exame, né, neurológico, exame físico, para entender se tem algum mecanismo muscular, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que tem pacientes que têm enxaqueca crônica que, com o tempo, acabam sentindo essas dores, saem dessa região e acabam indo para a nuca. Então, tudo é um contexto. Precisa entender a história da Joana para saber se é uma coisa nova ou se é uma coisa já antiga que foi mudando. Se for uma dor nova, eu oriento você realmente marcar com o neurologista para fazer essa investigação. Agora, doutora, vamos conversar um pouquinho desses gatilhos. Eu quero ouvir as duas, porque lendo, né, ali a respeito do assunto e também por muita curiosidade, porque eu tenho os meus episódios de enxaqueca, né, não assim com tanta frequência, mas quando eles acontecem, é um episódio de enxaqueca quase incapacitante. Tanto que eu me esforço bastante, porque nunca ninguém percebeu que eu estava com enxaqueca, mas eu já fiz o programa algumas vezes com enxaqueca. E eu vou dizer para vocês que é algo bem difícil. Então, quem tem vai entender isso que eu estou dizendo. Agora, esses gatilhos, eles vêm de predisposição genética, de uma questão hormonal, muitas vezes, porque do que eu li a respeito, as mulheres tem muito mais do que os homens, né? Sim, é verdade. Então, como a gente falou, é uma predisposição genética. Então, a pessoa ela já tem história na família, desde criança ela pode ter outras manifestações. No decorrer das vidas, na vida dessa pessoa, você vai ter esses gatilhos que vão trigar crises. Com a frequência desses gatilhos, se a pessoa conseguir modificá-los, por exemplo, o estresse, que a doutora Denise vai explicar, que eu acho que é um dos principais gatilhos, né, hoje, mas os hormônios também são a falta de sono, alguns alimentos, dependendo do paciente, eu acho que o estresse é principal. Então, esses são gatilhos para gerar dores. O excesso de analgésicos é um gatilho. As pessoas não sabem disso, mas excesso de analgésicos gera mais dor. Tá, em excesso. Então, mas eu acho que, de fato, se a gente for botar no balanço, eu acho que o estresse, a ansiedade, principalmente hoje em tempos de Covid, tem sido aí um grande vilão, né? Sim. É o número 1 ali, é o topo. Sim, com certeza eu concordo com a doutora Sara. São doenças, a enxaqueca, né, é uma doença em que o paciente ele tem que ter essa genética positiva e na vida a gente tem os gatilhos. Principalmente nesse momento, que é um momento que ninguém estava preparado para isso, né? Então é um momento de muita ansiedade, às vezes essa questão do isolamento, de trazer a doença para casa, de ter que sair de casa, manutenção do emprego, a convivência com a família próximo, né? Ou às vezes distanciamento de pessoas que você ama. Tudo isso tem gerado gatilhos psicológicos importantes para os nossos pacientes, porque esse paciente, como a doutora Sara já falou, ele é um paciente que ele tem esse cérebro hiperexcitado, né? Então ele reage muito mais do que uma pessoa que não tem a enxaqueca. Então, por exemplo, ele entende o estímulo de luz como algo agressivo. Da mesma forma que ele entende esse gatilho psicológico, emocional,
como algo agressivo que vai gerar mais inflamação ainda nesse cérebro. Entendi. Eu vou colocar já perguntinhas do público. A diretora me disse que chegaram várias e já nós vamos mostrar as fases da enxaqueca, que é interessante também. Olha lá, quem escreveu pra gente? Pati, um beijo, obrigada. Sempre sinto enxaqueca nos primeiros dias da menstruação. O que seria isso? Obrigada. Ótimo. Bom, então assim, como a gente falou, enxaqueca é um tipo de dor, né? Existem mais de 140 tipos de dores de cabeça, só para vocês terem uma noção. E existe uma cefaleia, que é a cefaleia menstrual, tá? Que pode ser o caso dela. Tá? Então, realmente, se for sempre no período menstrual, é sempre antes da menstruação, sempre naquele período, provavelmente pode ser uma enxaqueca menstrual, que o tratamento é junto ao aliado ali, o seu braço direito é o ginecologista, tá? Do neurologista, é o neurologista e ginecologista. Agora, se no caso ela tiver dor frequente durante o mês, mesmo que leve, e na época da menstruação é uma crise mais importante, aí ela já é outro cenário, é um cenário de enxaqueca com gatilho hormonal. Perfeito. Que é o que nós falamos, tá? Vou colocar mais uma perguntinha e a gente vai juntando tudo, doutora. Perfeito. Olha lá, na tela. Lá. Obrigada, Roberto. Um beijo pra você. Caminhada ajuda a controlar, então, a doença? Muito bom também. Então, assim, como eu comentei, um dos critérios para a gente fechar o tipo de dor enxaqueca é na hora da crise a pessoa faz um esforço físico e piora. Então, alguns pacientes falam que, eu estou com dor de cabeça, vou para academia, piora. Ok. Mas a atividade física regular, então no caso caminhada, ajuda muito no controle das crises, tá? Porque ele libera ali neurotransmissores que às vezes os remédios, a gente entra com remédio para tentar estimular e a atividade física regular ajudaria. O diagnóstico é clínico, doutora? É clínico. Não tem, né? A gente fica pensando, não, porque eu vou fazer um exame, muita tecnologia. É clínico neste caso. Pedimos alguns exames para afastar outras doenças, se necessário. Por isso é importante um médico especialista. Tá aí. Vou deixar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, Mara, um beijo pra você. Tenho dor de cabeça crônica e quando passa, sinto minha testa dolorida. É normal? Super normal. As pessoas acham que a crise da enxaqueca, ela faz parte só a crise, só a dor. Mas como a gente explicou, é mais complexo. E aí a gente pode falar das fases. Vamos falar das fases. Sim. Vamos colocar então já na tela, a gente tem uma imagem para falar das fases, aí eu acho que vocês vão, né, uma complementa a outra, porque tem a questão das emoções também ligadas a essas fases, exatamente. Né? Olha, já vai entrar. Vamos lá. Vou pedir para os meninos colocarem aqui o maiorzinho para a gente conseguir. Aí, agora sim. Vamos lá, quem começa? Fiquem à vontade. Eu vou falar, olha. Então vocês podem ver que todas essas fases fazem parte da crise da enxaqueca. A enxaqueca não é só aquela parte vermelha. Então, antes lá, que a gente chama de pródromo, que é aquela primeira horas ou até dias antes, a pessoa pode sentir outras coisas, inclusive questões emocionais, né, doutor? Exato. Nessa parte do pródromo, que eu falo que é como se fosse a TPM da enxaqueca, né? Tá. Nessa TPM da enxaqueca, que ela ocorre aí até 2 dias antes, então ela começa de 24 a 48 horas antes de você ter a dor mesmo de cabeça, você começa com sintomas depressivos, às vezes. É um paciente que ele estava bem, mas aí de repente ele começa a ficar mais triste, mais choroso, mais recluso, mais introspectivo, sem esperança, com aqueles pensamentos catastróficos. Então ele entra num looping de pensamento com coisas ruins, sempre um pensamento negativo. Também pode apresentar sintomas ansiosos, que é muito comum, né, doutora Sara? O paciente ele começa a ficar muito ansioso, ter crises de pânico nesse período. E você percebe que está muito ligado à enxaqueca, né? Através do diáriozinho que o paciente tem que fazer, que a gente sempre orienta. Ah, isso é interessante. Muito importante. Porque às vezes a gente não vai lembrar, né, se teve alguma coisa. Se teve a ver com a crise, depois de 2 dias teve dor de cabeça. É importante entender que, como eu falei, aquele processo inflamatório de hiperexcitação acontece naquele trigêmeo que eu comentei, no núcleo dele, lá no meio do cérebro. E isso começa a hiperexcitar outras áreas do cérebro, inclusive uma área chamada hipotálamo, que é o nosso centro de equilíbrio do nosso corpo. Ele controla a frequência cardíaca, controla às vezes até a frequência urinária, controla as emoções.
e aí o sono, então aí já começa a disfunção nessa região. Tá. Dias antes, é o que a doutora Denise falou. Os sintomas não tem nada a ver com a dor, mas já é a enxaqueca mostrando que ela está ali. Entendi. Mas esse quadro, esse processo até, não vai ocorrer em todos os pacientes. É uma parte deles que tem esse mecanismo até ligado às emoções que pode desenvolver a enxaqueca. Em outros, pode ser que seja a questão hormonal, como você comentou. Então, isso não quer dizer que para todos. Como é que o paciente tem uma ideia que isso está acontecendo? Se ele fizer, de fato, esse diário? Eu acho assim, cada um tem que se perceber, né? Então, realmente, o pródromo, que é essa que a doutora Denise falou, são vários sintomas de fadiga emocional, às vezes vontade de comer mais, né? Tá. Principalmente uma compulsão, ele tem uma compulsão principalmente por doces ou alimentos muito gordurosos, e aí ele até linka, ele fala, eu comi o chocolate e tive a dor. Mas, na verdade, essa fissura que ele tem antes é já um sinal do seu cérebro falando, olha, estou todo inflamado e por isso... Entendi. Já vem a dor. Exato. É não um é sinal. Hoje se debate isso, será que é o chocolate que gerou ou a vontade de comer o chocolate faz parte do pródromo? Mas isso sim, como você falou, não é todo mundo que tem isso. Tem gente que tem só um cansacinho, ela não vai fazer link, mas é importante hoje, os estudos hoje não se falam em outra coisa, em congresso, em eventos, né, de educação, do que essas fases que estão cada vez mais sendo investigadas, e os pacientes têm que se perceber. Como que eu estava 2 dias atrás, há horas atrás? Será que eu senti alguma coisa diferente? Entendi. Então, a investigação também começa, claro, ponto de partida do paciente. Vamos colocar mais perguntinhas, que tem várias diretoras assim. Carol, vamos colocar todas que tá chegando um monte. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Camila, um beijo pra você. Café pode desencadear enxaqueca? Quem está em crise pode consumir? O café eu falo que ele é vilão e mocinho, tá? Então, a cafeína, ela é analgésica, tanto é que muitos analgésicos têm cafeína. Tá. Mas o café em excesso, ele é um problema igual analgésico, e então ele pode gerar crises. Então, tudo, nem muito nem pouco, né? A gente tem que tentar achar um equilíbrio, tá? Tudo em excesso faz mal, então você tem que tentar ir no máximo 2 xicrinhas de café por dia e tá tudo bem. Doutoras, por que a enxaqueca começa meio que assim, na madrugada, quase no... Você acorda já com ela? Tem alguma coisa ou não? Cada paciente tem um relato. Porque, gente, é uma coisa muito, muito estranha. Eu acho que depende, Tem né? gente que tem Cada do nada no meio do dia. Eu nunca tive do nada no meio do dia. Quando ela vem sempre, eu acordo com ela. Eu tinha uma curiosidade, então isso não Pode ser uma questão do seu sono, às vezes uma apneia que faz, às vezes um bruxismo, um apertamento dentário à noite, às vezes algo estão, e às vezes é importante uma polissonografia para entender se o seu sono está com qualidade ou não. Entendi. Se isso é um gatilho que está gerando a crise. Olha né? só. Mas muitos anos, às vezes assim, à noite você não estava muito bem emocionalmente, aí acordou com crise, né, doutora? Isso pode estar ligado Exato. também. Às vezes você percebe no outro dia, mas um dia antes você teve algum estresse maior, então alguma cobrança no trabalho, alguma preocupação excessiva com alguma coisa, e aí isso deflagrou a crise no outro dia. Tá, que são essas horas até que a gente está Exatamente. acompanhando aqui no quadro. E lembrando que aquele pósdromo vai de encontro com aquela pergunta que eu acabei não falando, que é a sensibilidade. Ela falou assim, eu fico com uma dor no couro cabeludo, na região. No pósdromo, a pessoa pode ter não só esse sintoma, que é a alodinia, é o nome disso, uma sensibilidade, como também mais sintomas emocionais, né? Exato, principalmente uma fadiga muito grande, um cansaço. Parece que você correu uma maratona e está descansando, está acabado. Por quê? É um processo inflamatório tão intenso que você tem uma série de neurotransmissores que são jogados ali, e isso gera, depois que passa, né, a crise, um cansaço em que esse cérebro ele demora um tempo para se reorganizar. Exatamente. Trabalhou muito, né? Uma sensação, né, de descarga mesmo, né? Vamos colocar mais perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Sônia, um beijo. A enxaqueca, então, pode ser hereditária?
pode ser hereditária, sim, né? Então, a história familiar é muito importante, na investigação a gente faz. E eu vou fazer um link com o estudo novo que saiu, inclusive de alguns genes que são em comum. Não só a pessoa poderia ter enxaqueca, como outras doenças, epilepsia na família, então são em comum. Às vezes a pessoa tem enxaqueca, alguém primo tem epilepsia. Tá. É um gene em comum, mas cada um se manifestou, como também transtornos psiquiátricos, né? Exatamente, a gente percebe muito a depressão, transtorno bipolar e transtorno de ansiedade ligado à enxaqueca, né? Então, e também uso de bebidas e drogas. Abuso. Exato, abuso de bebidas e drogas, porque são doenças que fisiopatologicamente estão aí conectadas. Mais perguntinha do público. Olha quanta coisa, gente, tá aí. E o pessoal realmente tem ali, ó. Ale, um beijo pra você. Eu tenho enxaqueca desde os 21 anos e estava muito controlada. Depois de toda essa situação, pandemia, percebo que está totalmente ligada ao emocional. Como evitar? Que coisa, né? As queixas aumentaram. Essa eu vou deixar para a doutora Denise aí, essa parte emocional. Bom, então é lógico, né, que a gente tem que ver se a Ale, ela está fazendo o tratamento da enxaqueca corretamente, que isso é um fator importante de proteção, mas também ela identificando que o fator emocional é importante, procurar um atendimento. Isso pode ser com um psicólogo, um psiquiatra especializado, né, porque tem às vezes o tratamento da ansiedade. Sem ser um psiquiatra especializado, ele vai entrar, às vezes, com algumas medicações que são pioradoras da dor. E aí você fala, nossa, mas eu comecei o tratamento para ansiedade e piorou a minha enxaqueca. E sim, porque se o psiquiatra ele não tiver esse olhar, ele pode escolher algumas medicações que fazem a piora da dor. Então, eu ia até perguntar essa questão, né, do quanto aquele medicamento te ajuda ou te atrapalha. Porque não tomar nada no momento da crise também é algo quase impossível para o paciente, né? Sim, o analgésico eu falei, né? Tudo em excesso faz mal. Então tem que ter uma medida que o neurologista especializado ele vai orientar. Tá. O que ele pode tomar e a quantidade. Mas o mais importante é que tem tratamento, o tratamento preventivo, que é o que a gente comentou. É importantíssimo identificar naquele paciente quais são os gatilhos. Então trazer próximo profissionais que vão estar em conjunto nesse tratamento para a gente tirar os gatilhos. Senão nada adianta. Eu falo que é cabo de guerra. A gente trata de um lado, mas aquela outra situação de gatilho vai do outro e aí o paciente não melhora. Enxugar o gelo, né? Exatamente. Difícil. Olha, quero agradecê-las. Ficaríamos aqui mais um tempão, porque chegaram muitas perguntas, mas falaremos novamente. Eu vou deixar o contato para vocês, então, para encontrar a doutora Denise Gobo lá no Instagram, @doutora, abreviado. Denise, é Gobo ou Gobo? Gobo, G-O-B-O. Gobo, acertei, né? Doutora Denise Gobo, tudo junto. E para encontrar o trabalho da doutora Sara Casagrande lá no Instagram também, @doutora, abreviado, Sara Casagrande, tudo junto. .neuro, @doutora, abreviado, Sara Casagrande, .neuro. Já encontro o trabalho. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Super Carol. papo, até a próxima, viu?